Olá! Esse vídeo será a resposta a algumas perguntas feitas a mim pelo Instagram e na aba Comunidade do meu canal do YouTube. As perguntas foram sobre o óleo de coco e seus benefícios, sobre quais os possíveis tratamentos naturais para endometriose, TDAH, menopausa e sobre artrite reumatoide. Bem-vindo ao canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. A primeira pergunta que eu recebi foi sobre a endometriose e as formas de tratamento natural, com cúrcuma, resveratrol e aloe vera. A endometriose é uma causa comum de dor abdominal e pélvica entre as mulheres. É uma síndrome caracterizada por uma inflamação crônica, um processo inflamatório crônico dependente de estrogênio, que afeta principalmente os tecidos da pelve. Ele ocorre quando o tecido endometrial caminha retrogradamente para as trompas, para o ovário e até mesmo para a cavidade abdominal, causando desconforto e muita dor, que pode até desencadear uma infertilidade. Geralmente as mulheres que têm endometriose profunda, elas precisam passar por múltiplas cirurgias para tirar esses focos de endometriose e muitas vezes elas se sentem mutiladas. É uma doença que mexe muito com o emocional feminino e a sua abordagem também deve levar em considerações as questões emocionais. E eu acredito que todas as doenças se iniciam no emocional e às vezes estão até no nosso subconsciente. E todo o tratamento deve abordar este aspecto para que a cura realmente se estabeleça. No caso da endometriose, há estudos mostrando que o resveratrol pode sim ajudar a inibir essa proliferação errônea do tecido endometrial e reduzir a ocorrência de novos focos de endometriose. E na aromaterapia, há vários óleos essenciais que têm poder anti-inflamatório. Visto que é uma doença inflamatória, a gente precisa combater com óleos essenciais anti-inflamatórios. E como exemplo, eu posso citar o óleo de frankincense. E todos os óleos que ajudam a acalmar a mente também serão bastante úteis. E aí, nesse caso, eu destaco o jasmim, a lavanda e o próprio frankincense, que também pode ser chamado de olíbano. Em relação ao frankincense, há alguns estudos que mostram que ele inibe a proliferação de células cancerígenas. Esse óleo é muito poderoso e ele pode, inclusive, ser utilizado como adjuvante no tratamento do câncer. Também podemos tratar a endometriose com a homeopatia. E nesse caso, eu posso citar um medicamento chamado de Tuia, para essa finalidade. Mas você deve saber que o tratamento homeopático ele é individualizado. E um medicamento escolhido para uma paciente nem sempre vai ser o mesmo escolhido para outra paciente com a mesma queixa. Isso porque a homeopatia ela considera a integralidade do ser e não somente um sintoma. Já na visão da medicina chinesa, a endometriose ela se caracteriza por uma estagnação de energia e de sangue no aquecedor inferior, que é a região abdominal e pélvica. E os meridianos envolvidos nesse processo são o fígado, o rim e o baço pâncreas. Então, a acupuntura ela é capaz de regular o ciclo menstrual e também a quantidade de sangue expelido em cada ciclo e é excelente para aliviar as dores e tratar as desarmonias apresentadas, restabelecendo o adequado fluxo tanto de energia como de sangue no corpo, além de diminuir a inflamação e evitar os novos focos de endometriose. Outra dica é que toda mulher em idade reprodutiva deve evitar andar descalça no chão frio. Essa dica, esse conhecimento é muito antigo e muito verdadeiro, porque o frio nos pés também pode gerar estagnação de energia e dores. Tanto a endometriose como a artrite reumatoide são doenças inflamatórias e, na minha opinião, o tratamento de ambas deve começar com uma mudança no estilo de vida, com uma alimentação rica em alimentos anti-inflamatórios, livre de farinhas, principalmente a farinha branca, de alimentos processados, de leite e de açúcares. As sementes, como por exemplo a de abóbora e a de girassol, elas trabalham muito bem essa energia yin, que tem bastante relação com as patologias inflamatórias. No caso da endometriose, deve-se evitar os alimentos quentes. Então, no caso da pergunta, a pessoa citou cúrcuma, aloe vera e resveratrol.
O resveratrol e a aloe vera devem ser utilizados. Já a cúrcuma, apesar de ser anti-inflamatória, ela é quente e precisa da pimenta preta para ter o seu efeito anti-inflamatório ativado. Sendo assim, eu não aconselho o uso de cúrcuma por pacientes que tenham endometriose de forma geral. Pode até ser que uma paciente ou outra venha a se beneficiar, mas de forma geral não é indicado. Há alguns alimentos que eliminam a metabolização dos estrógenos e que devem ser consumidos, como o coentro, a salsa, o aipo, a couve, o brócolis e todos os alimentos que contêm flavonoides. Já em relação à artrite reumatoide com deformidades na mão, que foi o caso da pergunta, pode-se utilizar sim a cúrcuma, com a pimenta preta, desde que a pessoa não tenha problemas gastrointestinais e nem hemorroidas. Deve-se fazer movimentos com a mão dentro da água quente, numa bacia de água quente com sal grosso, porque o sal grosso ele é anti-inflamatório e quando você aquece as articulações, você consegue aliviar as dores, tá? As práticas que levem ao autoconhecimento, à redução de estresse e dos níveis de cortisol também devem ser adotadas, como yoga, meditação, pranayamas, por todas as pessoas que tenham doenças inflamatórias. Deve-se evitar também o contato com as telas, porque o contato com as telas causa um excesso de dopamina, então sempre que possível, fiquem longe das redes sociais. E as emoções são as principais causas de adoecimento na sociedade moderna. E todas as emoções em excesso contribuem para a estagnação de energia no meridiano do fígado. Mas as principais emoções envolvidas no processo da endometriose são a raiva, o medo e a preocupação excessivas. Então, a gente precisa abordar sempre o aspecto emocional dessas mulheres. Para isso, eu uso a terapia neural. Há um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a terapia neural e o link dele vai estar aqui embaixo na descrição para você assistir depois, tá bom? E aproveitando o gancho, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, por favor. E também aproveita para ativar o sino das notificações. Isso é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregá-lo para mais pessoas. Já em relação à artrite reumatoide, nós devemos investigar o que a pessoa gostaria de fazer na vida que ela não está conseguindo fazer e tratar a raiva. Em que essa pessoa deseja bater e ela não pode bater? A gente precisa investigar também como foi a gestação dessa pessoa, se a mãe dela passou muita raiva em algum momento e tratar esse aspecto emocional. A terapia neural ela ajuda muito nesse processo de cura emocional. Há um estudo científico que mostra que o óleo essencial de copaíba misturado, usado em conjunto com o Deep Blue, essa mistura ela é capaz de amenizar bastante as dores da artrite reumatoide. Então fica aí a dica, óleo de copaíba junto com Deep Blue, passar nos locais dolorosos. E uma curiosidade agora sobre a terapia neural, tem um vídeo aqui no meu canal sobre a terapia neural e ela foi descoberta por 2 irmãos alemães que queriam exatamente curar a artrite reumatoide da irmã deles e acabaram, além de curar a artrite reumatoide dela, também conseguiram curar as dores de cabeça crônica que elas sentiam. Então, a terapia neural é bastante útil no tratamento da artrite reumatoide. E essa próxima dica vai servir para todos os casos acima, tanto endometriose, TDAH, menopausa e também para artrite reumatoide, assim como para todas as doenças autoimunes e endócrinas, ok? Nós devemos nos manter longe dos disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos são substâncias que podem estar contidas em cosméticos, desodorantes, vitaminas ingeríveis, plástico, detergente, tintas e pesticidas. Essas substâncias podem causar inflamação, doenças autoimunes, endometriose, problemas na tireoide, câncer e também doenças neurodegenerativas. Os disruptores mais comumente encontrados são os fitatos, os parabenos, o bisfenol, o chumbo, o alumínio, o triclosan, o benzeno e o tolueno. Eles geralmente são usados pela indústria farmacêutica como conservantes. Então, evitem os desodorantes que contenham alumínio,
Leia o rótulo das vitaminas compradas nas farmácias, dos protetores solares e dos cosméticos de forma geral. Evite o café em cápsula de alumínio, as garrafas e os copos plásticos, principalmente se você for ingerir alguma bebida quente. Evite alimentos enlatados e embutidos e alimentos ultraprocessados que contêm muitos conservantes e corantes, né? E no caso da TDAH, a pessoa precisa fazer um detox de dopamina. Então, a primeira medida a ser tomada é evitar o máximo possível o contato com as telas, pois as telas viciam tanto quanto a droga, o crack, por exemplo. Tenham também uma dieta bastante limpa, sem corantes, sem conservantes, evitando embutidos enlatados, açúcares e farinha branca. E utilize bastante o coentro na sua comida, porque o coentro ele é capaz de se ligar aos metais pesados, fazendo uma desintoxicação do nosso organismo. Já em relação à menopausa, você pode fazer um blend de óleos essenciais de ylang-ylang, de sálvia esclareia e de gerânio, junto com um bom óleo vegetal e usar após o banho. Isso vai ajudar bastante a diminuir todos os sintomas da menopausa. E a última pergunta que eu vou responder hoje é sobre a ingestão do óleo de coco. Um estudo mostrou que a ingestão de 30 ml de óleo de coco extra virgem ao dia por 14 dias promoveu uma redução do colesterol ruim e um aumento do colesterol bom. Esse mesmo estudo ele também observou que houve uma redução da circunferência abdominal entre esses pacientes que usaram esse óleo de coco extra virgem, tá? Outros estudos mostraram que houve uma redução da inflamação global do corpo com a ingestão do óleo de coco extra virgem, tá? Mas quando o óleo de coco não era extra virgem, essas melhorias todas que foram observadas aqui nos estudos que eu citei não foram comprovadas, tá? Então, para você fazer ingestão, precisa que seja um óleo de coco extra virgem por um período determinado, tá? E com alguma orientação, com algum objetivo em mente, né? Para que você possa observar os efeitos desse óleo no seu organismo, tá? Lembrando que o óleo de coco ele é ácido, então toma cuidado quando ele tiver contato com os seus dentes, tá? Porque ele pode corroer o esmalte dentário, então se você for ingerir o óleo de coco, é bom que você escove os dentes logo em seguida. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo, compartilha com todos os seus amigos, nas suas redes sociais também, e muito obrigada por estar comigo até o final e até o próximo vídeo.